galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Controle. Tonto de tensão, John Arnold abriu a porta do galpão de manutenção e entrou na escuridão do interior. Minha nossa, estava tudo preto. Ele deveria ter percebido que as luzes estariam apagadas. Sentiu o ar frio, as dimensões cavernosas do espaço estendendo-se 2 andares abaixo dele. Precisava encontrar a passarela. Precisava ser cuidadoso, ou quebraria o pescoço. A passarela. Ele tateou como um cego até compreender que era inútil. De alguma maneira, tinha que conseguir luz. Ele voltou até a porta e abriu a 10 centímetros. Aquilo lhe deu luz suficiente, mas não havia jeito de manter a porta aberta. Rapidamente ele retirou o sapato e o prendeu na porta. Foi até a passarela enxergando-a com facilidade. Ele caminhou pelo metal enrugado escutando a diferença entre seus pés. Um barulhento, outro silencioso. Entretanto, ao menos agora ele conseguia enxergar. À sua frente estava a escada que levava para baixo para os geradores. Mais 10 metros. Escuridão. A luz sumiu. Arnold olhou para a porta lá atrás e viu que a luz tinha sido bloqueada pelo corpo de um velociraptor. O animal se abaixou e cuidadosamente farejou o sapato. Henry Wu andava de um lado para o outro. Passava as mãos pelos consoles dos computadores. Tocava as telas. Em movimento constante. Estava quase frenético de tensão. Ele revisou os passos que deveria tomar. Tinha que ser rápido. A primeira tela se acenderia e ele apertaria. "Wu!" sibilou o rádio. Ele o agarrou. "Sim, estou aqui." "A porcaria da energia já voltou?" Era Muldoon. Havia algo estranho em sua voz. Algo de oco. "Não," respondeu Wu. Ele sorriu, contente em saber que Muldoon estava vivo. "Acho que Arnold conseguiu entrar na cabana," disse Muldoon. "Depois disso, não sei." "Onde você está?" perguntou Wu. "Estou entalado." "O quê?" "Entalado em um maldito cano," disse Muldoon. "E estou bastante popular no momento." Preso em um cano era mais realista, pensou Muldoon. Havia uma pilha de canos de drenagem amontoados atrás do centro de visitantes, e ele recuara até o mais próximo, tropeçando como um pobre coitado. Canos de 1 metro, bastante apertados para ele, mas não poderiam entrar atrás dele. Pelo menos não depois de ele descer para a perna de um dos bichos com um tiro, quando o safado curioso se aproximou demais do cano. O raptor tinha saído uivando e os outros agora mostravam mais respeito. Seu único arrependimento era de não ter esperado até ver o focinho do outro lado do tubo antes de apertar o gatilho. Mas ele ainda poderia ter sua oportunidade, porque havia mais 3 ou 4 lá fora rosnando e resmungando ao seu redor. "Sim, muito popular", disse ele no rádio. Wu disse. "Arnold tem um rádio?" "Acho que não", disse Muldoon. "É só aguentar firme e esperar." Ele não viu como era a outra extremidade dos canos. Tinha recuado muito rápido para isso. E não podia ver agora. Estava realmente preso. Só podia torcer para que a extremidade não fosse aberta. Meu Deus! Ele não gostava da ideia de um desses calhordas dando uma mordida em seu traseiro. Arnold recuou pela passarela. O velociraptor estava a menos de 3 metros de distância, perseguindo-o avançando nas sombras. Arnold podia ouvir as garras mortais batendo no metal. Mas ele estava indo devagar. Sabia que o animal enxergava bem, mas a grade da passarela e os cheiros mecânicos desconhecidos o deixavam cauteloso. Aquela cautela era sua única chance, pensou Arnold. Se pudesse chegar às escadas e então descer para o piso inferior, porque ele tinha uma certeza razoável de que velociraptores não sabiam descer escadas. Certamente não escadas estreitas e íngremes.
Arnold olhou para trás. As escadas estavam a poucos centímetros de distância. Mais alguns passos. Ele estava lá. Estendendo a mão para trás, sentiu o corrimão e começou a descer os degraus quase verticais. Seus pés tocaram o concreto liso. O raptor rosnou frustrado na passarela 6 metros acima dele. Uma pena, colega, disse Arnold. Ele virou-se de costas. Estava agora muito próximo ao gerador auxiliar. Só mais alguns passos e poderia vê-lo. Mesmo com a luz fraca, houve uma pancada surda atrás dele. Arnold se virou. O raptor estava de pé no piso de concreto, rosnando. Ele tinha saltado para baixo. Procurou rapidamente por uma arma, mas de repente viu-se derrubado de costas no concreto. Algo pesado pressionava seu peito. Era impossível respirar. E ele percebeu que o animal estava de pé em cima dele. E sentiu as grandes garras afundando na carne de seu peito. E sentiu o hálito fétido da cabeça se movendo acima dele. E abriu sua boca para gritar. Ele segurava o rádio nas mãos, escutando. 2 outros peões costarriquenhos haviam chegado ao alojamento. Eles pareciam saber que era seguro ali. Entretanto, ninguém mais tinha vindo nos últimos minutos. E lá fora parecia estar mais silencioso. No rádio, Muldoon disse: "Quanto tempo faz?" Wu disse: 4, 5 minutos. Arnold já deveria ter terminado a essa altura, disse Muldoon. Se é que ele vai conseguir. Você tem alguma ideia? Não, respondeu Wu. Gennaro já entrou em contato? Gennaro apertou o botão. Estou aqui. Onde diabos você está? Estou entrando no prédio de manutenção, disse Gennaro. Deseje-me sorte. Gennaro agachou-se na folhagem, escutando. Bem à sua frente, ele viu a trilha margeada por plantas que levava até o centro de visitantes. Gennaro sabia que o galpão de manutenção estava em algum lugar a leste. Ouviu o piado dos pássaros nas árvores. Uma leve névoa soprava por ali. Um dos raptores rugiu, mas a certa distância. Soou como se viesse da direita. Gennaro partiu deixando a trilha e mergulhando na folhagem. Gosta de viver perigosamente? Não muito. Era verdade. Ele não gostava. Todavia, Gennaro achava que tinha um plano, ou no mínimo uma possibilidade de plano que talvez fosse funcionar. Caso se mantivesse ao norte do complexo principal de prédios, ele poderia se aproximar do galpão de manutenção pelos fundos. Todos os raptores provavelmente estavam ao redor dos outros prédios ao sul. Não havia motivos para eles estarem na selva. Pelo menos ele esperava que não. Movimentou-se tão silenciosamente quanto conseguia, infelizmente ciente de que fazia muito barulho. Forçou-se a reduzir sua velocidade, sentindo seu coração disparar. A folhagem aqui era muito densa. Ele não conseguia enxergar mais do que 2 metros adiante. Começou a se preocupar que talvez acabasse nem vendo o prédio da manutenção. Foi quando divisou o teto à sua direita, acima das palmeiras. Ele foi naquela direção, aproximando-se pela lateral. Encontrou a porta, abriu-a e deslizou para dentro. Estava muito escuro. Ele tropeçou em alguma coisa. Um sapato masculino. Gennaro franziu a testa. Usou um apoio para manter a porta escancarada e continuou para dentro do prédio. Ele viu uma passarela diretamente à frente. De repente, percebeu que não sabia para onde ir e que tinha deixado seu rádio para trás. Droga! Talvez houvesse um rádio em algum lugar no prédio da manutenção. Ou talvez devesse apenas procurar pelo gerador. Ele sabia como era um gerador. Provavelmente estaria no piso inferior. Encontrou uma escadaria levando para baixo. Estava escuro lá embaixo e era difícil enxergar alguma coisa. Ele foi apalpando pelos canos, estendendo as mãos para evitar bater a cabeça. Gennaro ouviu um rosnado animal e congelou. Prestou atenção, mas o som não se repetiu. Ele prosseguiu com cautela. Algo gotejou em seu ombro e seu braço.
Era morno como água. Tocou a substância no escuro. Pegajosa. Ele a cheirou. Sangue. Ele olhou para cima. O raptor estava empoleirado nos canos a apenas alguns centímetros de sua cabeça. Sangue pingava de suas garras. Com uma estranha sensação de distanciamento, ele imaginou se o bicho estaria ferido. E então começou a correr, mas o raptor pulou em suas costas, empurrando-o para o chão. Gennaro era forte. Ele arqueou-se para cima com força, jogando o raptor para longe, e rolou pelo concreto. Quando se voltou, viu que o raptor tinha caído de lado e ali jazia, ofegante. Sim, ele estava ferido. Sua perna estava machucada por algum motivo. Mate-o! Gennaro ergueu-se vacilante, procurando por uma arma. O raptor ainda resfolegava no concreto. Ele buscou freneticamente por algo, qualquer coisa, para usar como uma arma. Quando voltou a se virar, o raptor havia sumido. O animal rosnou, o som ecoando na escuridão. Gennaro fez uma volta completa, apalpando com as mãos estendidas. E então sentiu uma dor aguda na mão direita. Dentes. O animal o estava mordendo. O raptor fez um movimento brusco com a cabeça e então os pés de Donald Gennaro saíram do chão e ele caiu. Deitado na cama ensopado de suor, Malcolm escutava o rádio estalar. Alguma coisa? Perguntou Moljum. Vocês ouviram alguma coisa? Nenhuma palavra. Respondeu Wu. Droga, disse Moljum. Houve uma pausa. Malcolm suspirou e disse: Eu mal posso esperar para ouvir o novo plano dele. O que eu gostaria de fazer, disse Moljum, seria juntar todo mundo no alojamento e reagrupar, mas não vejo como. Tem um jipe em frente do centro de visitantes, sugeriu Wu. Se eu fosse dirigindo até você, conseguiria entrar nele? Talvez, mas você estaria abandonando a sala de controle. Não posso fazer nada aqui mesmo. Deus sabe que isso é verdade, disse Malcolm. Uma sala de controle sem eletricidade não é uma sala de controle. Tudo bem, disse Moljum. Vamos tentar. Isso não está com uma cara nada boa. De sua cama, Malcolm disse. Não, não está com uma cara nada boa. Está parecendo um desastre. Wu disse. Os raptores vão nos seguir até aí. Ainda assim é melhor, disse Moljum. Vamos lá. O rádio apitou desligando. Malcolm fechou os olhos e respirou devagar, reunindo suas forças. Só relaxe, disse Ellie. Vá com calma. Você sabe do que estamos de fato falando aqui, disse Malcolm. Toda essa tentativa de controle. Estamos falando de pensamentos ocidentais com 500 anos de idade. Elas começaram na época em que Florença, na Itália, era a cidade mais importante do mundo. A ideia de que havia um novo modo de olhar para a realidade que era objetivo, que não dependia de suas crenças ou nacionalidade, que era racional. A ideia básica da ciência, que era nova e excitante naquela época. Ela oferecia esperança para o futuro e acabara com o antigo sistema medieval que tinha centenas de anos. O mundo medieval de políticas feudais, dogmas religiosos e superstições odiosas havia caído perante a ciência. Contudo, na verdade, isso aconteceu porque o mundo medieval não funcionava mais. Ele não funcionava economicamente, não funcionava intelectualmente e não se encaixava no novo mundo que emergia. Malcolm tossiu. Mas agora, continuou ele, a ciência é o sistema de crenças que tem centenas de anos. E assim como o sistema medieval antes dele, a ciência começa a não se encaixar mais no mundo. A ciência obteve tanto poder que seus limites práticos começam a ficar aparentes. Principalmente por meio da ciência, bilhões de nós vivemos em um mundo pequeno, densamente carregado e nos intercomunicando. Mas a ciência não consegue nos ajudar a decidir o que fazer com esse mundo ou como viver. A ciência consegue construir um reator nuclear,
mas não consegue nos dizer para não construir um. A ciência consegue produzir pesticidas, mas não consegue nos dizer para não os utilizar. E nosso mundo começa a parecer poluído de formas fundamentais, ar e água e terra, por causa da ciência ingovernável. Ele suspirou. Isso é óbvio para todos. Houve um silêncio. Malcolm jazia com seus olhos fechados, a respiração entrecortada. Ninguém falou nada, e ele teve a impressão de que Malcolm finalmente tinha adormecido. E então ele sentou-se de novo abruptamente. Ao mesmo tempo, a grande justificativa intelectual da ciência desapareceu. Desde Newton e Descartes, a ciência explicitamente nos ofereceu a visão do controle total. A ciência reclamou o poder para eventualmente controlar tudo através de sua compreensão das leis naturais. Entretanto, no século XX, essa afirmação foi despedaçada além de qualquer possibilidade de conserto. Primeiro, o princípio da incerteza de Heisenberg colocou limites sobre o que podemos saber a respeito do mundo subatômico. Bem, dizemos, nenhum de nós vive em um mundo subatômico. Não faz nenhuma diferença prática enquanto seguimos nossas vidas. E então o Teorema de Gödel coloca limites similares na matemática, a linguagem formal da ciência. Os matemáticos costumavam pensar que sua linguagem tinha alguma verdade inerente especial derivada das leis da lógica. Agora sabemos que o que chamamos de razão não passa de um jogo arbitrário. Não é especial da maneira como pensamos ser. E agora a teoria do caos prova que a imprevisibilidade está inserida em nossas vidas diárias. É tão mundana quanto a tempestade que não podemos prever. E assim, a grande visão da ciência com séculos de idade, o sonho do controle total, morreu em nosso século. E com ela vai-se boa parte da justificativa, o raciocínio para a ciência fazer o que faz, e para nós a escutarmos. A ciência sempre disse que pode não saber de tudo, mas que saberá mais cedo ou mais tarde. Essa é uma jactância vã, tão tola e tão injustificada quanto a criança que salta de uma ponte porque acredita que pode voar. Isso é bastante extremo, disse Hammond balançando a cabeça. Estamos testemunhando o fim da era científica. A ciência, como todos os outros sistemas superados, está se destruindo. Enquanto ganha em poder, ela se prova incapaz de lidar com o poder, porque as coisas estão indo muito rápido agora. Há 50 anos, todos ficaram loucos com a bomba atômica. Aquilo era poder. Ninguém conseguia imaginar nada maior. Não obstante, mal se passou uma década desde a bomba e nós começamos a ter poder genético. E o poder genético é muito mais amplo que o poder atômico. E ele vai estar nas mãos de todos. Vai estar nos kits para jardineiros de final de semana, experiências para crianças em idade escolar, laboratórios baratos para terroristas e ditadores. E isso forçará todos a fazer a mesma pergunta: o que eu deveria fazer com o meu poder? Que é a própria pergunta que a ciência admite não poder responder. Então, o que vai acontecer? Perguntou Ellie. Malcolm deu de ombros. Uma mudança. Que tipo de mudança? Todas as grandes mudanças são como a morte, respondeu ele. Você não consegue enxergar o outro lado até estar lá. E ele fechou os olhos. Pobre homem, disse Hammond balançando a cabeça. Malcolm suspirou. Você tem alguma ideia? Disse ele. Do quão improvável é que você ou qualquer um de nós saia vivo dessa ilha?